Orochimaru cresceu na Vila Oculta da Folha e foi treinado sob a tutela de Hiruzen Sarutobi, junto a outros dois companheiros, Jiraiya e Tsunade. Diferente das demais crianças, ele sempre foi introspectivo e carregava um ar enigmático. Desde os primeiros anos de sua formação, já era reconhecido como um prodígio raro, surgido apenas uma vez por geração. Por seu desempenho excepcional, tornou-se claramente o favorito de seu mestre. Ainda pequeno, Orochimaru perdeu seus pais, evento que plantou em sua mente uma inquietação profunda sobre a efemeridade da vida e o enigma da morte. Em certa ocasião, enquanto visitava os túmulos de seus pais, deparou-se com a pele de uma serpente branca. Hiruzen explicou que aquele sinal representava fortuna e transformação, acrescentando que talvez seus pais estivessem reencarnando e que um dia, Orochimaru poderia revê-los. O jovem, intrigado, quis saber quando isso ocorreria. Seu mentor respondeu que somente o destino teria essa resposta. A verdade, no entanto, é que ele jamais soube lidar com a ausência e o luto. À medida que os anos avançavam, sua genialidade se tornava cada vez mais perigosa. O sofrimento de Tsunade, devastada pela perda do irmão e de seu grande amor, despertou em Orochimaru questionamentos sobre a vulnerabilidade humana. Junto de sua pupila Anko, ele passou a expor sua ideia de que os seres humanos possuíam um poder oculto, que raramente era explorado por completo, pois a morte costumava chegar cedo demais. Movido por essa convicção, mergulhou em pesquisas profundas sobre como vencer a mortalidade. Durante o início da Segunda Grande Guerra Ninja, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya foram enviados para Megakuri, onde enfrentaram Hanzo da Salamandra. A batalha foi tão intensa que Hanzo, surpreso com a resistência dos três, concedeu-lhes o título de lendário Sannin. A partir daquela declaração, o nome se espalhou pelas vilas e foi amplamente reconhecido. Após o confronto, o trio se deparou com órfãos deixados pela guerra. Enquanto Orochimaru propôs acabar com seu sofrimento de forma definitiva, sugerindo que fossem mortos, Jiraiya optou por treiná-los. Ao mesmo tempo que seu companheiro permanecia na Vila da Chuva, Orochimaru infiltrou-se secretamente na Vila da Nuvem, com o objetivo de obter material genético dos Jinchurikin. Matou o médico responsável por cuidar do hospedeiro do Hashibi e tomou seu lugar. Numa noite em que Fukai não conseguia dormir, procurou ajuda do médico. Orochimaru lhe ofereceu uma pílula criada por ele, o que facilitou a liberação do Hashibi mais tarde. A tragédia resultante ceifou muitas vidas. O futuro Raikage conseguiu quebrar um dos chifres da besta e no caos da destruição, Orochimaru disfarçado coletou amostras de DNA e levou para cultivar em seu laboratório. Mais adiante, ele se aliou à organização Raiz, liderada por Danzo. Ambos compartilhavam interesses. Enquanto Danzo almejava ampliar sua influência política, Orochimaru necessitava de proteção para prosseguir com seus experimentos proibidos. Dentro dessa parceria, o Sannin recebeu de Danzo células de Hashirama Senju, que haviam sido anteriormente banidas por provocarem mortes. Eles acreditavam que crianças em crescimento teriam maiores chances de sobreviver à integração dessas células. Muitas cobaias pereceram durante os experimentos. Apenas uma sobreviveu. Porém, julgando que não resistiria, Orochimaru descartou, sem saber que o garoto suportaria tudo e viveria. Com o tempo, a Terceira Guerra Ninja eclodiu. Orochimaru voltou a combater ao lado de seus antigos colegas, provando mais uma vez sua reputação em campo. Em um dos confrontos, Jiraiya foi gravemente ferido, e o grupo ficou cercado por ninjas da pedra. Frio e calculista, Orochimaru sugeriu a Tsunade que abandonassem o companheiro, e se necessário, o eliminassem para impedir sua captura. Tsunade se recusou, gerando um momento de tensão entre os dois, que só foi encerrado com a chegada de reforços. As missões continuaram, e em uma delas, após retornar ferido, Orochimaru conheceu um garoto chamado Kabuto, dotado de enorme talento para ninjutsu médico, mesmo sem ter se formado como ninja. Criado por Nonou, uma ex-agente da Raiz que dirigia um orfanato, Kabuto aprendeu tudo com ela e desejava retribuir sua bondade. Orochimaru observou o garoto em silêncio e enxergou nele um potencial a ser explorado. Movido por esse interesse, influenciou Danzo a ir até o orfanato para recrutar Kabuto. Nonou, com as mãos atadas, acabou por permitir que o menino partisse. Assim, Kabuto foi incorporado à Raiz por decisão própria. Mais tarde, com a balança da guerra se inclinando a favor de Konoha, Hiruzen buscou finalizar o conflito e propôs um tratado de paz ao Tsuchikage. Onoki aceitou, diante da evidente vantagem militar de Konoha que possuía um jovem prodígio como trunfo. Ainda assim, a pressão interna contra o terceiro Hokage aumentou devido às inúmeras baixas da guerra. Assumindo a culpa pelos mortos, Hiruzen decidiu deixar seu posto. Danzo, ambicioso, sugeriu que Orochimaru assumisse o cargo, acreditando que poderia controlá-lo nos bastidores. Contudo, mesmo com pesar, Hiruzen recusou a ideia. Percebia que a escuridão em seu discípulo era profunda demais para o papel de líder. Em vez disso, nomeou Minato, o jovem que havia se destacado e contribuído decisivamente para a vitória da vila. Orochimaru continuou seguindo com seus próprios objetivos obscuros. No entanto, após o ataque iminente da Kyuubi à Vila da Folha e a reeleição de Hiruzen como Hokage, suas ações começaram a levantar suspeitas. Os diversos desaparecimentos de recém-nascidos, adolescentes e adultos, mais de 60 ao todo, tanto dentro da vila quanto em arredores, passaram a ser notados. Nesse mesmo
mesmo período, ele encontrou o último sobrevivente do clã Kaguya, dotado da habilidade de controlar seus próprios ossos. Kimimaro era visto como uma aberração até mesmo pelos seus. Após o extermínio de seu clã, o garoto foi localizado por Orochimaru, que lhe ofereceu um novo sentido, tornar-se seu seguidor. O garoto aceitou prontamente. Com o passar do tempo, Orochimaru já acumulava um grande número de cobaias. Motivado pela curiosidade sobre a fonte do poder de Jugo, ele aprofundou suas pesquisas e graças à ajuda de Kimimaro, chegou até a caverna Ryuchi. Lá, dedicou-se ao domínio do Senjutsu. Contudo, seu corpo não suportava os requisitos físicos do modo sábio, o que o levou a criar os selos amaldiçoados. Muitos indivíduos foram usados como experimentos até que ele desenvolvesse a versão ideal. Durante essas investigações, Orochimaru localizou os membros do clã Iburi. Por possuírem a habilidade de se transformarem em fumaça, eram extremamente vulneráveis a correntes de ar. Apresentando-se como alguém capaz de resolver essa fraqueza, Orochimaru ofereceu-lhes proteção através de selos. Em troca, solicitou voluntários para seus testes, e a proposta foi aceita pelos Iburi. Apesar de esconder suas intenções reais de Danzo, Orochimaru seguia cumprindo suas ordens. Ele então partiu para realizar uma missão de execução solicitada pelo ancião, e reencontrou Kabuto. Kabuto havia evoluído a ponto de se tornar um espião extremamente eficiente. Em uma de suas operações, quase foi capturado e ao se defender, matou sem saber sua própria mãe adotiva Nonou. Ela não o reconheceu, o que o fez paralisar no momento. Diante de um lago, com as mãos cobertas de sangue, Kabuto tentava remover as manchas enquanto mergulhava em confusão mental. Foi Nonou quem havia lhe dado um nome, lhe ensinado valores e um propósito. O fato de ela não tê-lo reconhecido abalou completamente sua percepção de identidade e o lançou em uma profunda crise existencial. Nesse momento, Orochimaru apareceu, revelando que sempre esteve de olho tanto nele quanto em Nonou. O Sannin então convida Kabuto a acompanhá-lo para explicar o motivo pelo qual sua mãe não o reconheceu. Em um de seus esconderijos, Orochimaru revela a conspiração de Danzo, que buscava se livrar de Kabuto e Nonou por saberem demais, e por isso organizou o confronto entre mãe e filho, visando que se aniquilassem, mutuamente. Orochimaru esclarece que Danzo revelou a verdade a Nonou sobre Kabuto ter se juntado à Raiz para obter mais financiamento para o orfanato. Como Nonou desejava libertar seu filho da Raiz, a condição proposta por Danzo foi confiar a ela missões de assassinato ao longo dos anos, sendo ironicamente Kabuto uma das vítimas designadas. Confuso, Kabuto questiona por que sua mãe não o reconheceu, e Orochimaru revela que a Raiz enganou Nonou, enviando fotos de Kabuto crescendo para provar que ele estava seguro. No entanto, em certo momento, substituíram-no por outro indivíduo de aparência semelhante, mas suficientemente diferente para que ela esquecesse o verdadeiro. O tio das cobras enfatiza que a lavagem cerebral característica da Raiz assegurou que Nonou e Kabuto enfrentassem uma luta até a morte. Presumindo que Orochimaru estava encarregado pela Raiz de eliminar qualquer sobrevivente do confronto, Kabuto avança impulsionado por uma enxurrada de emoções decorrentes de sua própria confusão identitária. Descontando toda a angústia vivenciada, ele desfere golpes e mais golpes em Orochimaru. No entanto, para sua surpresa, Orochimaru emerge de sua própria boca. O Sannin se oferece para preencher o vazio existencial que Kabuto sentia. Ele compartilha sua própria busca por identidade, revelando que também não sabia quem era, mas ao longo dos anos acumulou conhecimentos e habilidades em uma tentativa de atingir sua busca. Orochimaru menciona que acredita no potencial de Kabuto mais do que em qualquer outro e considera matá-lo um desperdício. Ele oferece a Kabuto uma chance de recomeço, prometendo protegê-lo de Danzo e proporcionar-lhe uma nova perspectiva de vida, sugerindo que se Kabuto quiser descobrir quem realmente era, ficasse ao seu lado. Confiante nas palavras de Orochimaru, Kabuto se une a ele, oferecendo apoio. Após ouvir rumores sobre uma nova organização composta por ninjas desertores, Orochimaru encarregou Kabuto de investigar Akatsuki. Enquanto isso, de volta a Konoha, um jovem do clã Uchiha chamou sua atenção. Suas habilidades excepcionais e o misterioso Sharingan despertaram o desejo de Orochimaru de tomar posse de seu corpo. Sua cobiça se tornou tão evidente que ele chegou a invadir os arquivos secretos da vila em busca de técnicas proibidas. Assim, teve acesso à fórmula do jutsu de reencarnação impura, criado pelo segundo Hokage, além de outras artes relacionadas à imortalidade, que imediatamente começaram a ser testadas em laboratório. Porém, antes que seus estudos fossem finalizados, Orochimaru foi surpreendido por Hiruzen. O terceiro Hokage, mesmo tendo a chance de detê-lo, hesitou ao lembrar do antigo afeto que sentia por seu discípulo e o deixou escapar. Do lado de fora, Kakashi já o aguardava, mas o jovem não estava à altura do poder do Sannin, que facilmente o subjugou. Prestes a eliminar o garoto, Orochimaru foi surpreendido por uma armadilha. Hiruzen havia colocado uma bomba explosiva em sua serpente, atingindo-o seriamente no abdômen. Ferido, Orochimaru continuou sua fuga, enquanto Kakashi permaneceu estático, paralisado diante da frieza daquele que outrora foi um herói da vila. Para se recuperar, o Sannin recorreu ao clã Iburi. Para restaurar seu corpo, ele exterminou todos os membros do clã. Logo em seguida, Jiraiya o alcançou e tentou persuadi-lo a desistir daquele caminho sombrio. No entanto, Orochimaru recusou e decidiu abandonar a Vila da Folha. Tornando-se um foragido, Orochimaru buscou refúgio na própria organização que estava sendo investigada por Kabuto. A presença do líder da Akatsuki, possuidor do lendário Rinnegan, aumentou ainda mais sua obsessão por conhecimento e técnicas proibidas. Ele ofereceu seus talentos em troca de acesso aos recursos do grupo. A proposta foi aceita
por Pen, que o designou para formar dupla com Sasori. Este, por sua vez, acreditava que estava manipulando Kabuto, que na verdade fingia ser seu subordinado. 2 anos depois, um novo acontecimento em Konoha levou aquele jovem Uchiha, que tanto havia fascinado Orochimaru, a se juntar a Akatsuki. Após uma reunião da organização, Orochimaru se deparou com Itachi em uma escadaria. Acreditando tê-lo aprisionado com uma de suas serpentes, não percebeu que já havia sido envolvido por um genjutsu. Paralisado pelo poder ocular do Sharingan, o Sannin viu-se indefeso enquanto Itachi decidia se deveria eliminá-lo. No último momento, Kabuto apareceu e conseguiu retirá-lo dali, permitindo que ambos escapassem. Depois desse fracasso, Orochimaru decidiu abandonar a Akatsuki. Sentindo-se enganado, Sasori passou a nutrir o desejo de se vingar. Enquanto isso, Kabuto continuava fingindo lealdade a Sasori, e como parte de seu disfarce, deixou um pergaminho informando que Orochimaru havia se refugiado numa vasta montanha da areia a leste. Sasori, junto com Deidara, seguiu até o local, mas Orochimaru já os aguardava. Ele pretendia testar sua técnica de reanimação contra a famosa marionete do terceiro Kazekage. O combate teve início com Orochimaru revelando seu Edo Tensei. A marionete de Sasori destruiu o corpo do Kazekage revivido, mas ele se regenerou rapidamente. A luta continuou, e Orochimaru demonstrava a intenção de matar os dois inimigos para depois reanimá-los como soldados controlados. Embora seu verdadeiro alvo ainda fosse o corpo de Itachi, ele via valor também em Sasori e Deidara. Contudo, a técnica ainda não estava aperfeiçoada. O Kazekage conseguiu se libertar do controle do Sannin, deixando-o vulnerável. Na tentativa de escapar, Orochimaru foi surpreendido por Deidara, que encheu a caverna de explosivos e a detonou. Embora acreditassem tê-lo destruído, nenhum corpo foi encontrado. Nos 6 anos que se seguiram, Orochimaru agiu com precisão. Para dar continuidade aos seus experimentos, fundou um vilarejo ninja no País do Som. Aos moradores, ofereceu promessas de proteção. Na realidade, usava o local como fachada para manter um centro de pesquisas clandestino. Dentro desse laboratório militar disfarçado, realizava testes com crianças marcadas com selos amaldiçoados e mantinha um exército leal. Ali, ele finalmente conseguiu aprimorar sua técnica de imortalidade. Mesmo assim, seu desejo por um corpo ideal o fez voltar sua atenção para Konoha. Como havia fracassado ao tentar possuir o Uchiha mais velho, decidiu então mirar no mais novo, aproveitando a oportunidade para também se vingar da Vila da Folha. Orochimaru desejava provar que o domínio do saber e a busca pela vida eterna estavam acima dos valores sustentados pelo sistema ninja de Konoha. Para evidenciar sua convicção, decidiu derrotar seu antigo mestre com as próprias mãos. Elaborando um plano meticuloso, Orochimaru assassinou o Kazekage, assumiu sua identidade e passou a manipular os ninjas da areia conforme suas necessidades, moldando cada passo para a execução de seu objetivo final. A ofensiva estava marcada para ocorrer durante a última fase dos exames Chunin. Antes da invasão, porém, ele desejava se aproximar de Sasuke. Para isso, assassinou alguns genins e tomou a aparência deles, garantindo acesso à etapa seguinte do exame, a temida Floresta da Morte. Disfarçado, afastou Naruto utilizando uma serpente, e tentou se passar por ele, mas Sasuke percebeu a armadilha. Impressionado com a percepção do garoto, Orochimaru confrontou com brutalidade. Dominado por sua sede de sangue, fez com que tanto Sasuke quanto Sakura sentissem de perto a presença da morte. Manteve-se à distância, apenas observando as reações do Uchiha, e então arremessou kunais. Imóvel pelo medo, Sasuke acabou ferindo a si mesmo para forçar o próprio corpo a reagir e em seguida, ativou seu Sharingan. Enquanto Orochimaru observava, aproximou-se montado em uma grande serpente e lançou-se contra ele. No momento em que Sasuke congelou de terror, Naruto interveio e conseguiu protegê-lo. Fora da floresta, os corpos dos genins assassinados foram encontrados. Anko, ao reconhecer os sinais característicos de seu antigo mestre, ordenou que o terceiro Hokage fosse alertado e decidiu enfrentá-lo sozinha. De volta ao interior da floresta, Orochimaru reconheceu o potencial latente do portador da 9 caudas, mas rapidamente selou o chakra da raposa em Naruto com um selo secundário, incapacitando-o. Este ato serviu como um gatilho para Sasuke, que voltou a ativar seus olhos. A fúria que o jovem demonstrou era exatamente o tipo de emoção que Orochimaru queria cultivar. Durante o confronto, Orochimaru percebeu que Sasuke ainda precisava amadurecer. O Uchiha, por sua vez, surpreendeu ao prendê-lo em uma armadilha e envolvê-lo em chamas. Logo após o embate, Orochimaru revelou sua verdadeira identidade para Sasuke. Comentou que talvez os olhos do garoto fossem ainda mais penetrantes que os de Itachi e disse que esperava revê-lo em breve. Estendeu então seu pescoço, mordeu Sasuke e gravou sobre ele a marca da maldição. Confiante de que o jovem, em sua sede por poder, acabaria indo atrás dele, Orochimaru se retirou. Sem demora, Orochimaru foi localizado por Anko. Ela o atacou à distância, e uma breve luta se desenvolveu. No entanto, o Sannin mostrou que estava em outro nível, e ativou um selo antigo que havia deixado em sua ex-aluna, deixando-a inconsciente. Após isso, se retirou do local, deixando seus subordinados da Vila do Som
Son encarregados de provocar Sasuke para que ele acessasse o poder da maldição. A intenção era clara, mostrar a Uchiha que se desejava mais força, só havia um caminho. Com a conclusão da Floresta da Morte, as batalhas preliminares tiveram início. Disfarçado como mentor dos Genins do Son, Orochimaru permaneceu por perto para observar Sasuke. Mesmo sendo pressionado, Sasuke saiu vitorioso e conseguiu controlar temporariamente os efeitos da marca da maldição. Após a luta, Kakashi afastou o garoto e aplicou um selo restritivo sobre a marca, para impedir que ela tomasse o controle. Contudo, esse procedimento drenou as forças de Sasuke, que acabou desmaiando. Foi nesse momento que Orochimaru apareceu diante de Kakashi. Este foi o primeiro reencontro dos dois desde o Sannin ter deixado a vila. Embora fosse um dos ninjas mais respeitados de Konoha, Kakashi não conseguia esconder o desconforto diante de Orochimaru. Este, por sua vez, demonstrou abertamente seu interesse pelo Sharingan de Sasuke, o que levou Kakashi a ativar o Chidori. O Chunin declarou que se Orochimaru desse mais um passo, um dos dois morreria ali mesmo. Com um sorriso, o Sannin ironizou dizendo que o selo colocado por Kakashi em Sasuke era inútil. Embora Kakashi afirmasse que o garoto não cederia, Orochimaru respondeu friamente que Sasuke viria procurá-lo por conta própria, a não ser que Kakashi tivesse coragem de matá-lo ali mesmo. Diante da ameaça, o Chunin hesitou, paralisado, e Orochimaru partiu com tranquilidade. O dia decisivo, enfim, chegou. Disfarçado como o quarto Kazekage, Orochimaru manteve sua atenção voltada a Sasuke durante o evento. No meio da luta do Uchiha, uma ilusão se espalhou por toda a arena, acompanhada por uma fumaça espessa que envolveu o terceiro Hokage. Antes que Hiruzen pudesse reagir, foi capturado e levado ao topo de um edifício, onde 4 subordinados de Orochimaru ergueram uma barreira composta por selos de contenção. Um membro da Anbu tentou atravessá-la, mas foi imediatamente incinerado, revelando que Hiruzen havia sido completamente isolado. Ali, Orochimaru removeu seu disfarce, deixando o velho mestre estupefato. Com um sorriso, o Sannin anunciou que aquele seria o dia da morte do terceiro Hokage. Hiruzen, por sua vez, apenas sorriu em resposta, já esperava por esse momento há muito tempo. Os dois então se prepararam para o confronto final. Hiruzen iniciou o confronto lançando telhas transformadas em shurikens, mas Orochimaru desviou facilmente e invocou uma serpente para atacá-lo. O Hokage, porém, já havia se antecipado e utilizado uma técnica de substituição, surgindo atrás de seu oponente contra-atacando com um jutsu de lama seguido por uma poderosa bomba de dragão de fogo. Orochimaru, saindo ileso, advertiu seu antigo mestre para não subestimá-lo. Os dois então se prepararam para lutar com tudo o que tinham. Hiruzen utilizou clones de shurikens, mas Orochimaru respondeu com a técnica do Edo Tensei. Diante dele, surgiram 2 caixões, enquanto um terceiro tentou emergir, mas a invocação falhou. Ainda assim, Orochimaru não se incomodou, pois os 2 primeiros continham ninguém menos que Hashirama e Tobirama Senju. Ao verem Hiruzen, os antigos Hokages demonstraram pesar, pois sabiam o que estava prestes a acontecer. O terceiro jamais imaginou que teria que lutar contra seus mestres, e quando Orochimaru colocou kunais com selos amaldiçoados na nuca dos dois para controlá-los, ele sentiu um peso esmagador no peito. Incapaz de conter a emoção, lágrimas escorreram de seus olhos ao vê-los exatamente como eram em vida. O destino, cruel e inevitável, havia transformado esse reencontro em uma batalha que ele nunca desejou travar. Os irmãos revividos avançaram contra Hiruzen, que apesar da desvantagem, conseguiu se defender e afastá-los temporariamente. Em seguida, lançou um poderoso jutsu de fogo na tentativa de ganhar vantagem, mas Tobirama rapidamente ergueu uma parede de água, extinguindo as chamas. Sem dar tempo para uma reação, criou uma onda massiva que forçou Hiruzen a erguer uma barreira de terra para se proteger. Hashirama por sua vez avançou e o atingiu com um soco devastador, jogando-o ao chão. Hiruzen se recupera, mas Tobirama aproveitou a abertura e tentou afogá-lo, usando sua maestria com a água para surpreendê-lo. O Sandaime conseguiu escapar escalando uma parede, apenas para ver Tobirama destruí-la. Sem perder tempo, Hashirama usou sua técnica secreta e invocou uma imensa floresta de madeira, cujas raízes envolveram Hiruzen, prendendo-o completamente. Mesmo imobilizado, ele conseguiu invocar Ema, o Rei Macaco. Assim que apareceu, Ema olhou para Orochimaru e repreendeu Hiruzen por não tê-lo eliminado quando teve a chance no passado. Orochimaru, sem paciência, ordenou que os Hokages enfrentassem Ema. No entanto, o Rei dos Macacos demonstrou sua força ao afastar os irmãos Senju e se transformar em um bastão adamantino, permitindo que Hiruzen se libertasse das raízes. Orochimaru então fez emergir de sua boca a espada Kusanagi e partiu para o ataque. Hiruzen tentou focar em seu antigo aluno, mas ainda precisava lidar com Hashirama e Tobirama, que continuavam pressionando-o. Em meio ao combate, conseguiu colocar selos nos corpos dos 2 Hokages revividos, mas antes que pudesse fazer algo, Orochimaru aproveitou uma brecha e o golpeou, lançando-o ao chão. Em seguida se aproxima e zomba de Hiruzen, desprezando sua fraqueza e envelhecimento. O terceiro Hokage, no entanto, ao ver o quão corrompido seu antigo discípulo havia se tornado, aproveita o momento em que Orochimaru baixou a guarda, e com a ajuda de Ema, lhe acerta um golpe. Sem hesitação, detona também os selos explosivos que havia colocado nos corpos de Hashirama e Tobirama. No entanto, os cadáveres começaram a se regenerar. Percebendo que não poderia derrotá-los por meios convencionais, Hiruzen tomou uma decisão extrema: usaria o mesmo jutsu que Minato empregou contra a Kyuubi. Ele sabia que isso significaria selar seus antigos mestres, e antes de agir, lamentou o destino que lhe seria imposto. Enquanto se preparava, Orochimaru sorriu de forma sombria. Subitamente, seu rosto
rosto mudou, revelando outra aparência, deixando Hiruzen em choque ao perceber que seu ex-aluno havia dominado mais um jutsu proibido. Ele afirma que Orochimaru não era mais humano, mas sim um demônio. Admitiu que no passado, não o escolheu para ser o quarto Hokage porque sua mente e alma já estavam corrompidas. Enquanto dizia isso, recordou o momento em que descobriu os experimentos proibidos de Orochimaru anos atrás. Orochimaru explicou que havia concretizado esse desejo. Seu jutsu da imortalidade permitia que ele transferisse sua alma para um novo corpo, tornando-o seu. Ele confessou que usava seu antigo rosto apenas por nostalgia, e revelando seu verdadeiro objetivo, agradece a Konoha e a Hiruzen por cuidarem de seu futuro recipiente, Sasuke Uchiha. Sem dar tempo para uma resposta, Hashirama invocou uma densa floresta, tentando esmagar Hiruzen. No entanto, Ema agiu rapidamente, protegendo o Hokage dentro de uma jaula formada por seu próprio corpo transformado. Hiruzen refletiu sobre o erro que cometeu. Desde criança, Orochimaru demonstrava sinais de escuridão, mas ele se recusou a enxergar, pois sempre o considerou que tinha potencial de ser seu sucessor, e por isso hesitou em eliminá-lo quando teve a chance. Agora, porém, estava decidido a corrigir esse erro. Com determinação, criou clones das sombras para distração e em seguida, invocou o Ceifeiro da Morte, um jutsu mortal que apenas o usuário era capaz de ver. No entanto, antes que pudesse avançar, Tobirama lançou sua técnica de escuridão infinita, mergulhando o campo de batalha em completa treva. Aproveitando-se da situação, Hashirama e Tobirama avançaram ao mesmo tempo, desferindo ataques contra Hiruzen. Diante das palavras de Orochimaru, que desprezava o legado dos Hokages e proclamava a queda de tudo o que representavam, Hiruzen respondeu com convicção. Para ele, Konoha não era apenas uma vila, mas uma família construída por gerações de ninjas que nasciam, cresciam, lutavam e, se necessário, morriam para protegê-la. Lembrando-se de seu povo e das futuras gerações, declarou que mesmo que ele caísse, outro Hokage se ergueria para continuar a batalha. Com essa determinação, preparou-se para usar o Shikifushin, o selo consumidor do demônio. A escuridão da técnica de Tobirama ainda o impedia de ver os ataques, mas Hiruzen se concentrou e seguiu seus instintos. Seus clones conseguiram localizar os irmãos Shinju, permitindo que a mão do ceifeiro atravessasse seu corpo e agarrasse as almas de Hashirama e Tobirama. Antes de serem selados, os antigos Hokages se desculparam com Hiruzen. Com seus antigos mestres finalmente fora de combate, restava apenas Orochimaru. Hiruzen deu o sinal para Ema e avançou. O Rei Macaco tentou atingir Orochimaru, mas o Sannin invocou serpentes para se defender e imobilizá-lo. Aproveitando a abertura, Hiruzen se moveu com rapidez e o agarrou diretamente, permitindo que o ceifeiro capturasse sua alma. Percebendo o perigo, Orochimaru entrou em pânico e tentou se libertar. Como último recurso, controlou sua espada Kusanagi à distância e a lançou contra Hiruzen. Ema tentou impedir o golpe, mas a lâmina acabou perfurando o Hokage. Mesmo assim, ele não recuou. Com a vida se esvaindo, Hiruzen declarou que sua morte era o preço para usar o selo da morte, mas que morreria com a certeza de que levaria Orochimaru consigo. O Sannin, tremendo ao ver a figura do ceifeiro, usou o pouco de controle que lhe restava para forçar sua espada e tentar matar Hiruzen antes que o pior acontecesse. No entanto, o terceiro já não tinha forças para extrair sua alma por completo. Em seu último esforço, decidiu ao menos puni-lo, privando-o do que mais prezava. Com um olhar decidido, disse que levaria seus amados jutsus consigo. Em resposta, o ceifeiro cortou a parte da alma correspondente aos braços de Orochimaru e a selou dentro do próprio corpo de Hiruzen. Orochimaru gritou de desespero, e furioso, implorou que Hiruzen devolvesse seus braços. O terceiro Hokage, com seu último suspiro, se despediu, insinuando que talvez voltassem a se encontrar no outro mundo. Antes de fechar os olhos, sua visão se turvou, mas por um breve momento, ele ainda enxergava Orochimaru como o jovem talentoso que um dia considerou um filho. Os 4 ninjas da Vila do Som imediatamente resgataram Orochimaru levando-o do local. Com os braços inutilizados e sentindo uma dor constante, o Sannin ficou incapaz de realizar qualquer técnica. A agonia o levou a recordar de sua velha conhecida, Tsunade. Ele tinha plena consciência de que ela dominava como ninguém as artes médicas ninja, mas também sabia das cicatrizes emocionais que ela carregava por ter perdido pessoas queridas. Determinado, passou semanas vasculhando diversos locais até finalmente localizá-la. Quando a encontrou, fez um pedido direto que ela curasse seus braços. Tsunade, no entanto, recusou de imediato. Questionou o que teria acontecido para que ele estivesse em tamanha condição. Sem hesitar, Orochimaru revelou que havia assassinado o terceiro Hokage. Sabendo do distanciamento de Tsunade do mundo ninja devido suas perdas, fez uma proposta tentadora. Se ela o ajudasse, ele traria de volta a vida tanto de seu irmão quanto do homem por quem ela foi apaixonada. Ele sabia que esse era o ponto fraco de sua antiga companheira, e assim Tsunade titubeou. Ela então quis saber quais seriam suas intenções após recuperar o uso dos braços. Frio e direto, Orochimaru respondeu que além de conquistar tudo o que desejava, destruiria completamente a Vila da Folha. Mesmo dando a ela tempo para refletir, ele tinha em mente que, se necessário, a forçaria a tomar a decisão certa. Chegado o momento, Tsunade aparentemente aceitou a proposta e se aproximou para iniciar a cura. No entanto, Kabuto interveio ao notar que algo estava errado. Havia percebido a real intenção da Sannin. Ao entender que não teria a ajuda dela, Orochimaru se viu envolvido em um confronto inevitável. Os golpes de Tsunade ainda demonstravam sua força esmagadora. Para facilitar a movimentação no combate, Orochimaru optou por levar a batalha para um espaço mais amplo. Como Jiraiya estava nas redondezas,
Kabuto sugeriu que se afastassem da cidade antes que ele chegasse. O trio se dirigiu a um campo aberto. Ali, Orochimaru permaneceu em segundo plano, observando, enquanto Kabuto assumia a linha de frente para protegê-lo. Logo, Jiraiya apareceu, mesmo sob os efeitos de um veneno, e foi forçado a intervir. Durante a batalha, um acalorado debate surgiu entre os antigos companheiros. Orochimaru afirmava que o verdadeiro valor de um ninja era medido pelo número de técnicas que dominava, enquanto Jiraiya sustentava que a verdadeira essência estava na determinação e na vontade de nunca desistir. Enquanto isso, Naruto, lutando contra Kabuto, conseguiu executar com sucesso um Rasengan, um feito extraordinário para alguém de seu nível. Isso chamou a atenção de Orochimaru, que passou a vê-lo como uma ameaça real. Pensando nas implicações de Naruto cair nas mãos da Akatsuki, decidiu que precisava eliminá-lo imediatamente. Contudo, Tsunade se jogou na frente dele, bloqueando o ataque. Orochimaru afirmou que não tinha a intenção de matá-la. Mesmo assim, ela se recusou a sair do caminho. Naquele instante, Tsunade deixou claro que estava pronta para sacrificar a própria vida por Naruto, em nome da vila que jurou proteger. O garoto havia despertado nela um senso de proteção há muito tempo adormecido, e assim, os três Sanins, como nos velhos tempos, realizaram suas invocações lendárias, dando início ao verdadeiro confronto. As criaturas colidiram em um combate brutal, mas a realidade era que em seu estado, Orochimaru estava totalmente em desvantagem, e por isso foi espancado por Tsunade, que lhe deu uma coça sem piedade. Vendo que não lhe restava outra alternativa, Orochimaru declarou que possuía outra forma de recuperar seus movimentos e que após conseguir isso, destruiria Konoha, e então recuou ameaçando seus antigos companheiros. Depois que Kimimaro foi considerado inútil por conta de sua enfermidade terminal, Orochimaru escolheu Genmaru como novo recipiente para sua alma. Comumente, ao trocar de hospedeiro, ele dominava o corpo do alvo, embora os efeitos da técnica sempre o deixassem com os braços selados. Mas, ao contrário das possessões anteriores, seu interesse por Sasuke era singular. Ele desejava não apenas se apoderar de sua forma física, mas também absorver por completo as capacidades do jovem Uchiha, principalmente seu Sharingan e a força latente de seu clã. Sua ambição era renascer por completo em um corpo ideal, capaz de anular a necessidade de futuras substituições e de quebra, restaurar os braços que havia perdido. Contudo, ao adquirir um novo corpo, Orochimaru teria que aguardar um intervalo de 3 anos antes de tentar dominar o de Sasuke. Nesse tempo, o destino pareceu conspirar a seu favor. Sasuke começou a se sentir inferior ao progresso de Naruto, o que o deixou cada vez mais frustrado. Assim como Orochimaru havia previsto, ele acabou abandonando Konoha em busca de mais poder e foi diretamente até ele. Recebido de braços abertos, Sasuke passou a ser treinado por Orochimaru, o que era conveniente, pois preparava o corpo que futuramente se tornaria seu. Com o tempo, Orochimaru submeteu a missões brutais, fazendo enfrentar grupos inteiros de oponentes, tudo na tentativa de apagar sua empatia. No entanto, o Uchiha derrotava os inimigos sem os matar, pois apenas desejava vingar-se de seu irmão. 2 anos e meio se passaram. Só então a Vila da Folha obteve indícios concretos do paradeiro de Orochimaru. Pouco antes de morrer, Sasori revelou possuir um informante filtrado entre os seguidores do Sannin, que deveria encontrar em poucos dias na Ponte Tenchi. A missão de intercepção foi liderada por Yamato, que assumiu a identidade de Sasori, e partiu com o time 7 para tentar recuperar Sasuke e localizar Orochimaru. Ao chegarem ao local combinado, descobriram que o espião era Kabuto, que jamais havia traído Orochimaru. Aquilo era uma emboscada para Sasori, e Kabuto o atacou, o que acabou desmascarando o disfarce de Yamato. Ao ver Orochimaru, Naruto foi tomado pela raiva. Dominado pelo chakra da 9 caudas, lançou-se contra o Sannin com ferocidade. Mesmo sendo arremessado à distância, Orochimaru retornou e reconheceu Yamato como um dos indivíduos em que havia implantado células do primeiro Hokage. Surpreso por um de seus experimentos ter dado certo, ironizou que Konoha deveria agradecer por isso, mas admitiu também que naquele momento, o poder de Hashirama já não lhe despertava interesse. Seu foco era exclusivamente Sasuke. Essas palavras só intensificaram o estado de fúria de Naruto, que então manifestou 3 caudas. Orochimaru, animado para testá-lo, começou a provocá-lo, mantendo-se na defensiva. Porém, ao surgir a 4ª cauda, o combate ficou mais sério e Orochimaru começou a ficar encurralado diante do poder devastador de Naruto. Ciente do risco que enfrentava, o Sannin contra-atacou utilizando sua espada, conseguindo repelir o garoto temporariamente. No entanto, enquanto observava o Jinchurikin cada vez mais dominado pela fera interior, Orochimaru notou que seu corpo dava sinais de rejeição. Decidiu então que era hora de se retirar. Nesse momento, Sai se aproximou, declarou ter uma mensagem de Danzo, afirmando que seu superior queria estabelecer contato com Orochimaru desde a tentativa de destruição de Konoha. Como prova de suas intenções de aliança, entregou documentos confidenciais de oficiais Anbu sob comando direto da Hokage. Convencido, Orochimaru levou Sai ao seu esconderijo, onde o apresentou a Sasuke e lhe ofereceu abrigo por tempo limitado. Contudo, a missão verdadeira de Sai era eliminar Sasuke, para que o Sannin perdesse seu futuro hospedeiro, e coletar informações sobre suas atividades. Porém, antes que pudesse concluir sua tarefa, o time 7 alcançou o esconderijo. A persistência de Naruto em resgatar seu amigo acabou influenciando Sai, que desistiu de seu objetivo original e decidiu colaborar com seus novos companheiros. Mais tarde, ao descobrir a traição, Orochimaru confrontou Naruto por um breve momento antes de ir atrás de Sai para obter esclarecimentos. Subitamente, uma explosão
decisão foi ouvida. Sasuke encontrava-se diante dos invasores. O jovem Uchiha estava prestes a exterminá-los, mas foi detido por Orochimaru, que interveio no último instante. Ele preferia deixá-los viver, esperando que continuassem sendo úteis como haviam sido ao derrotar Sasori na luta contra Akatsuki. E assim, eles partiram, cada um com seus próprios objetivos ainda em curso. O tempo foi passando, e Orochimaru estava ciente de que o momento de reivindicar o corpo de Sasuke se aproximava. No entanto, seu estado físico já dava sinais de colapso, e o recipiente que habitava mal sustentava sua alma. Apesar disso, ele refletia sobre o esforço investido para atrair o jovem Uchiha, alguém que já não era um garoto ingênuo. Desde o início, sabia que existia a possibilidade de ser traído, e não se surpreenderia se isso acontecesse. De fato, essa desconfiança se concretizou. Em um movimento inesperado, Sasuke agiu antes que Orochimaru pudesse executar seu plano. Direcionou um ataque sem hesitação e perfurou-lhe os braços. Ele jamais teve a intenção de ceder seu corpo ao Sannin. Aquilo nunca fez parte de seu propósito. Tentando pôr fim à ameaça de uma vez por todas, o Uchiha lançou seu golpe com intenção letal. Contudo, foi nesse instante que Orochimaru revelou sua forma verdadeira, uma colossal serpente composta por várias cobras menores. O plano original foi abandonado. Ele não podia mais esperar. A necessidade de incorporar Sasuke imediatamente tornou-se urgente. Sasuke contra-atacou e desmembrou a forma monstruosa do inimigo, dilacerando seu corpo. No entanto, o sangue do Sannin evaporou no ar, formando um gás tóxico de efeito paralisante. Pouco a pouco, Sasuke viu o controle sobre seu próprio corpo escapando. Orochimaru tentou aproveitar a oportunidade para dar início ao processo de fusão, mas o jovem Uchiha resistiu. Assim como Itachi havia feito anos antes, Sasuke pronunciou exatamente as mesmas palavras que o irmão usou ao frustrar a ambição do Sannin. Naquele instante, ele não apenas anulou os planos de Orochimaru, foi além, inverteu a situação e acabou absorvendo o próprio Sannin. A fusão lhe concedeu uma de suas técnicas, mas também o deixou marcado. Desde então, Sasuke passou a ter que utilizar constantemente parte de seu chakra para manter o de Orochimaru sob contenção. Caso baixasse a guarda, o inimigo poderia retomar o controle a qualquer momento. Orochimaru ressurgiu exatamente no clímax do embate final entre os irmãos Uchiha. Durante o confronto, Sasuke foi levado ao extremo de suas capacidades, exausto e sem reservas de chakra, disposto a sacrificar tudo para vencer seu irmão. Nesse ponto crítico, o controle do corpo foi momentaneamente perdido, permitindo que Orochimaru emergisse de dentro dele. Enormes serpentes brotaram do corpo de Sasuke, lançando-se contra o Susanoo de Itachi. O Sannin apareceu a partir da boca de uma delas, mas acabou selado pela lendária espada Totsuka, empunhada por Itachi. Ironia do destino, aquela era justamente a lâmina seladora que Orochimaru buscou durante tantos anos. Ao utilizá-la, Itachi baniu completamente a essência de Orochimaru do corpo de Sasuke, inclusive a marca amaldiçoada que havia lhe imposto. Assim, todos os vestígios do Sannin foram removidos. Tempos depois, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, Sasuke se aliaria ao irmão, reanimado por meio do Edo Tensei, para enfrentar Kabuto, já que após a morte de Orochimaru, Kabuto, mergulhado em uma crise de identidade, encontrou fragmentos de material genético de seu antigo mestre e os inseriu em si próprio. Isso permitiu que a consciência e os poderes do Sannin se espalhassem dentro dele. Kabuto, com o tempo, foi dominado por esse legado e herdou suas técnicas, mas acabou capturado por Itachi em um genjutsu chamado Izanami, criado pelo clã Uchiha. Preso num ciclo infinito, Kabuto foi neutralizado e o Edo Tensei desfeito. Antes de partir, Itachi se despediu de Sasuke, que permaneceu confuso com os motivos do irmão, especialmente por ter protegido Konoha até o fim, mesmo após a aldeia forçá-lo a massacrar seu próprio clã. Essa dúvida plantou uma inquietação em Sasuke, o que de fato significa ser um ninja. Enquanto buscava por respostas, seus companheiros encontraram um pergaminho oculto em um dos antigos esconderijos de Orochimaru. A partir dele, Sasuke tomou a decisão de ressuscitar o Sannin. Utilizando o DNA que Kabuto continha e o selo amaldiçoado de Anko, sobrepôs os materiais e se preparou para reverter o processo. Lembrando-se do selamento feito por Kakashi, Sasuke utilizou uma técnica oposta para libertar Orochimaru. Da boca de uma serpente, o Sannin renasceu. Surpreso por ter sido ressuscitado por Sasuke, Orochimaru lançou um olhar atento em direção a Kabuto, observando sua condição atual. Ele revelou que jamais deixou de acompanhar os acontecimentos, pois continuava consciente através da marca amaldiçoada em Anko. Sabia de tudo. Mesmo sem saber qual seria sua postura, os demais o observaram com cautela. Porém, após refletir sobre o sofrimento que Kabuto enfrentou ao seguir seus passos, Orochimaru decidiu adotar uma nova perspectiva. Não desejava mais intervir, mas sim assistir como espectador. Afirmou que não tinha mais interesse na guerra atual e que tampouco possuía força suficiente para reivindicar o corpo de Sasuke. Seu novo desejo era apenas observar o caminho que Sasuke trilharia. Assim, escolheu ajudá-lo a encontrar as respostas que procurava. Guiando o grupo até os arredores de Konoha, Orochimaru os conduziu ao antigo santuário do clã Uzumaki. Ali, encontrou uma máscara sagrada e os levou ao templo Nakano, pertencente aos Uchiha. Solicitou que se afastassem enquanto colocava a máscara do Shinigami, invocando o deus da morte. Orochimaru explicou que para quebrar o selo e recuperar seus braços selados, seria necessário que o Shikifujin tivesse seu ventre cortado, um processo que envolvia um sacrifício. A operação foi realizada, e seus braços finalmente restaurados, permitindo-lhe executar novamente o Edo Tensei.
Munido das informações extraídas de Kabuto ao absorver parte de seu chakra, o Sannin ordenou que Jugo transferisse o chakra Sennin de seu selo amaldiçoado para Sasuke. Isso forçou os espiões de Tobi a abandonarem o corpo de Sasuke, e Orochimaru os imobilizou. Em seguida, realizou a reanimação dos 4 antigos Hokage, trocando de corpo logo após o ritual. Sasuke agora estava diante dos lendários líderes de Konoha. Tobirama reconheceu Orochimaru como responsável por sua nova invocação. Hiruzen observou atentamente cada etapa seguida por seu antigo discípulo, deduzindo as motivações por trás de suas ações. Orochimaru, então, explicou o motivo de ter convocado os Hokage e pediu que respondessem às questões que inquietavam Sasuke. Tobirama não reagiu bem, mas o Sannin retrucou dizendo que apenas havia aprimorado uma técnica criada pelo próprio Tobirama. O Edo Tensei ainda o responsabilizou por diversas tragédias da vila, especialmente pelo tratamento rígido que impôs ao clã Uchiha, alimentando ressentimentos e divisões. Quando Tobirama tentou se rebelar, Orochimaru demonstrou que ainda mantinha o controle sobre ele. Orochimaru mostrou receio em relação a Hashirama, pois percebia que o primeiro Hokage tinha poder suficiente para romper sua contenção a qualquer instante, o que exigia prudência. Por sorte, Hashirama estava disposto a cooperar. Ele desejava impedir que Sasuke seguisse o mesmo caminho sombrio de Madara. Assim, compartilhou sua visão sobre o nascimento da vila, o ideal de paz que sonhou junto ao amigo de infância e a dolorosa ruptura desse sonho. Diante disso, Sasuke compreendeu que Itachi carregou todo o ódio em silêncio para proteger a vila. Destruir Konoha seria, portanto, trair esse sacrifício. Esse novo entendimento o levou a decidir lutar ao lado da Aliança Ninja. Orochimaru também optou por ir, embora assumisse a posição de mero observador. Hiruzen questionou o motivo de sua mudança. Ele respondeu que ao ver o sofrimento de Kabuto, teve uma revelação. Agora, desejava apenas ver até onde Sasuke conseguiria chegar. Após isso, os grupos tomaram rumos distintos. O grupo liderado por Orochimaru se dirigiu ao local onde os antigos Kages haviam sido derrotados por Madara. Os 4 estavam à beira da morte, e só não sucumbiram porque Tsunade, mesmo ferida, ainda sustentava suas vidas com sua invocação. Ao chegar, Orochimaru pediu que fossem prestados cuidados aos feridos. A quinta Hokage, aos poucos, recobrou a consciência e ficou perplexa ao ver Orochimaru ali. Sua surpresa, no entanto, veio com uma reflexão, que se ele tivesse mudado de rumo no passado, talvez Jiraiya ainda estivesse vivo e ao lado deles. Orochimaru, por sua vez, respondeu de maneira calma que nem tudo na vida acontece como gostariam. Diante dessa interação, Tsunade compreendeu o peso das palavras. Levantou-se com esforço e se preparou para voltar ao campo de batalha. Logo após, o grupo alcançou a zona de guerra. Ali, Orochimaru observou o quanto Sasuke havia se fortalecido. Em determinado momento, percebeu que o adversário só podia ser atingido com energia natural. Para lidar com isso, Sasuke uniu forças com Jugo, que canalizou essa energia diretamente para seus ataques, ampliando seu poder ofensivo. Enquanto isso, Orochimaru mantinha sua postura de observador. No entanto, tudo mudou quando percebeu que se Obito completasse seu plano, não apenas o mundo, mas todos os seus estudos, criações e jutsus também seriam apagados. Foi então que decidiu intervir. Uniu-se a seu antigo mestre para enfrentar a árvore divina. A guerra prosseguia. A aliança conseguiu extrair as bestas com cauda do corpo de Obito, mas a ameaça ainda não havia terminado. Um novo inimigo se revelou, manipulando uma gigantesca estátua de madeira. Orochimaru se uniu ao restante dos aliados e se impressionou com o desempenho coletivo de seus subordinados. Em meio ao caos, parecia até um pai orgulhoso de seus filhos. Mas não havia tempo para emoções. Karin, em desespero, correu até Sasuke, sentindo que o chakra dele estava desaparecendo rapidamente. Todos se dirigiram até o local. Orochimaru, ao vê-lo ao longe, se questionou se aquele seria o fim do Uchiha. Ao chegarem, depararam-se com Kabuto. A princípio, imaginaram que ele estivesse tentando absorver Sasuke ou se aproveitar de sua fragilidade. Contudo, Kabuto negou. Disse que estava ali para ajudar. Desde que ficou preso no Izanami, havia finalmente descoberto sua verdadeira identidade. Agora compreendia que sempre foi Kabuto Yakushi, e que seu lugar real era o orfanato de Nonou, a mulher que cuidou dele. Para compensar os erros do passado, Kabuto tomou a iniciativa de tratar o ferimento grave que Madara causou em Sasuke. Recuperado, Sasuke se uniu novamente a Naruto. Juntos, enfrentaram Madara. Mesmo assim, seus esforços não impediram que o vilão colocasse o mundo inteiro sob o efeito do Tsukuyomi infinito. Mas o time 7 não desistiu. Juntos, conseguiram vencer a ameaça final e libertaram todos do Genjutsu. Com o fim da guerra, Orochimaru voltou a estabelecer contato com a Vila Oculta da Folha. Apesar disso, seu perdão não foi completo. Ele passou a viver em liberdade, mas sempre sob vigilância, uma tarefa que ficou a cargo de Yamato, pois a vila ainda não confiava plenamente em suas intenções. Mesmo vigiado, Orochimaru continuou explorando suas habilidades como cientista, criou formas de vida artificiais, e embora agora se mostrasse menos obcecado por poder, ainda conservava um ar de mistério que o tornava digno de constante cautela.